tem que internar o paciente e fazer, por assim dizer, a introdução desses alimentos aos poucos. Não pode fazer de forma súbita, abrupta, mas sim aos poucos, para que ele possa, de certa forma, ser avaliado, monitorado, se houver alguma reação, mesmo você tendo uma alergia a leite, a proteínas termoinstáveis, e você estando comendo um alimento com leite cozido, cozinhado, você pode desenvolver reação, tá bom? Isso é muito importante, principalmente se você tiver síndrome de ativação mastocitária, se você tiver mastocitose como doença de base, que se confunde muito. Muita gente aí com alergia a insetos que ferroam, a himenópteros, a abelha, a formiga, a vespa e vários outros tipos de insetos. 30% desses pacientes que desenvolvem uma reação anafilática desses insetos, eles têm uma doença de base, que é uma síndrome de ativação mastocitária, e muitas das vezes dessa síndrome de ativação mastocitária tem a primária ou a mastocitose, né, que é o nome da síndrome de ativação mastocitária primária. Muito bem. Existe relação entre alergia e obesidade? Existe. Existe sim, eu vou explicar para vocês por quê. Vamos lá. Vamos raciocinar com a gente aqui. Hoje a gente sabe que o estrogênio é um hormônio bastante inflamatório. Ele tem uma função pró-inflamatória, ele causa inflamação no corpo. E também existem receptores nas células que causam alergia, como mastócito, basófilo, eosinófilo, que tem receptor de estrogênio. Ok? Não sei se vocês entenderam até agora. Então, estrogênio causa inflamação, estrogênio causa alergia. Quando o paciente tem gordura abdominal, quando ele tem aumento da gordura abdominal, você tem nessa célula da gordura abdominal, nesse adipócito, você tem uma substância chamada aromatase. E essas aromatases transformam os hormônios, principalmente a testosterona, mas outros hormônios também, em estrona, que é um tipo de estrogênio. Então, quanto mais gordura abdominal a pessoa tiver, maior a chance dela aumentar a produção de estrona ou de estrogênio. E essa estrona e o estrogênio, eles acabam agindo nos receptores de mastócitos, eosinófilos e basófilos, causando então degranulação dessas células, levando então o paciente a desenvolver um processo alérgico, tá bom? Então, existe sim relação. Além disso, a obesidade causa um efeito restritivo. Então, por exemplo, um paciente que tem asma brônquica, ele vai ter uma dificuldade de expandir seu pulmão devido ao seu efeito restritivo, ok? Fora a questão da dificuldade que o paciente tem de desenvolver atividade física e de desenvolver exercícios aeróbicos, porque o exercício aeróbico ele ajuda muito o paciente com alergia, principalmente os alérgicos respiratórios, tá bom? Agradeço imensamente pela sua pergunta. O que são vacinas para alergia e como elas funcionam? Então, as vacinas de alergia ou imunoterapia dessensibilizante específica, ITA, né? Imunoterapia para alergia, ITA, que é a sigla, elas funcionam da seguinte forma, elas justamente introduzem no seu corpo aquela substância que lhe causaria o problema. Só que a via de administração faz com que aquela substância, ao invés de causar o problema, e numa dose bastante baixa, ela seja reconhecida por determinadas células e essas células, por assim dizer, começam a modular o seu sistema imunológico, começam a fazer com que você melhore do processo alérgico, porque você vai produzir linfócitos T reguladores, você vai produzir anticorpos bloqueadores, você vai produzir, por assim dizer, células e anticorpos que vão controlar, que vão modular o seu sistema imunológico e fazendo então com que você tenha menos processo alérgico, tá bom? A imunoterapia dessensibilizante para alergia, ela aumenta os anticorpos que bloqueiam a IgE e ela também aumenta a produção do linfócito T regulador, que vai regular o sistema imunitário e vai fazer com que você tenha menos reação. Ela não diminui a curto e médio prazos a concentração da IgE. A IgE ela pode até aumentar no início da dessensibilização com a imunoterapia específica, mas o que mais importa são os sinais e sintomas. Hoje a literatura diz, o que diz se a imunoterapia é eficaz é se há uma diminuição dos sinais e sintomas das doenças que o paciente apresentava, ou seja, ele tinha uma obstrução nasal com coriza, já não tem mais ou tem menos. Ele tinha uma falta de ar, essa falta de ar já não exacerba tanto.
exacerba bem menos. Ele dormia mal, já hoje ele já dorme bem melhor. Ou seja, ele tem menos reatividade. Então, isso é o principal parâmetro.